Bom dia, caros alunos. É o seguinte, hoje essa aula vai ser uma aula, uma sequência das aulas, mas a data vai ficar uma data retroativa, né? Porque agora não temos aulas práticas, então vai ficar aí numa dessas datas que faltou aí, tá? Referente é, a aula prática aí, tá? Desse mês ainda. É o seguinte, vamos falar sobre hierarquia de memórias, tá? Que é hierarquia de memórias? Dentro de um computador, existem vários tipos de memórias, né? Então ela é dividida entre memórias primárias e memórias secundárias. Tá? E a gente vai ver sobre isso, falar um pouco sobre, começar a falar sobre isso, né? É um assunto meio longo, tá? Então vamos lá, a primeira parte. Para o correto e eficaz funcionamento da manipulação das informações, instruções de um programa de dados, de um programa de dados, a memória de um computador verifica-se a necessidade de se ter em um mesmo computador diferentes tipos de memória para certas atividades. Por exemplo, é fundamental que a transferência de informação seja a mais rápida possível, né? E o caso das atividades realizadas internamente no processador central, onde a velocidade é primordial, porém a quantidade de bits a ser manipulada é muito pequena. Em geral, corresponde à quantidade de bits necessária para representar um único valor, um único dado. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa hierarquia de memória existe para que o desempenho no processamento das informações seja o mais rápido possível, tá? Só que assim, até dentro de um processador existem memórias, né? Existe memória dentro do processador, existe a memória RAM, né? Existe HDs, pendrive, né? E assim por diante. Todos esses tipos de memória trabalha, né, em uma certa velocidade. E quanto maior a velocidade de processamento, né, as memórias que fica no processador são as memórias mais rápidas que existem em termos de processamento. Só que ela também armazena pouco. Então é um trabalho muito rápido que se faz dentro de um processador. As memórias trabalham a velocidade muito rápida, né? A velocidade de gravação, de processamento é muito rápido. Então, por isso que existe essa hierarquia, para que simplesmente os dados mais importantes, que são os mais necessários para que se acelere o desempenho, se acelere o processamento, né, fiquem ali dentro das memórias mais rápidas, dentro dos processadores, né? E aí cada um faz o seu trabalho para que os dados sejam processados de uma maneira mais rápida, tá? Isso caracteriza um tipo de memória diferente, por exemplo, daquele em que a capacidade da memória, disponibilidade de espaço para guardar informação é mais importante que a sua velocidade de transferência, né? Então, o processador tem memória de alto processamento, velocidade incrível, né? Muito rápida, mas tem pouco armazenamento. O HD, por exemplo, o espaço é enorme, então a sua importância no caso é gravar arquivos, né, em grande quantidade, mas a sua velocidade, seu desempenho é bem inferior, né? Ele está lá, falando em escala de hierarquia, o HD estaria lá no final, lá embaixo, tá? Ainda em relação ao tipo de alta velocidade e pequena quantidade de bits armazenáveis que se usa na CPU, existem variações decorrentes do tipo de tecnologia utilizada na fabricação da memória, né? Então,
Existem várias tecnologias envolvidas, tá? Dentro da própria CPU, que é o processador no caso, existe duas ou três tipos de memória, ou até mais, né? É, que trabalham ali, só que um é mais rápido que a outra. Logicamente, também a capacidade de armazenamento também é diferente, né? Sempre quanto mais rápido, menor é o armazenamento, tá? Devido a essa grande variedade de tipos de memória, não é possível implementar um sistema de computação em única memória. Na realidade, há muitas memórias no computador, a quais se interligam de forma bem estruturada, constituindo o sistema em si parte do sistema global de computação, podendo ser denominado subsistema de memória. Então, olha lá, como eu já tinha dito, então são uma série de memórias, vários tipos de memória que se interligam, né? E façam seu trabalho da melhor forma possível para aprimorar o desempenho, tá, pessoal? Então é impossível falar assim, por que não deixa só a memória vamos supor, por exemplo, do processador, que é mais rápido? Não tem como, porque além de ser quase impossível você ter no processador para armazenar gigas de dados, isso é quase impossível, porque se tornaria inviável e muito caro também a produção, né, de memórias tão ampla, tão grande assim dentro de um único chip, que é o processador. Então, cada tipo de memória faz seu papel, né, que vai ajudando a sua memória superior e assim fazendo todo o trabalho, né, ajudando a complementar o trabalho de uma gama de memória que existe dentro de um computador, tá? Esse subsistema é projetado de modo que seus componentes sejam organizados hierarquicamente. A pirâmide em questão é projetada com base larga, que simboliza a elevada capacidade, o tempo de uso e o custo do componente que a representa. Pessoal, observe o seguinte, né? Vejam lá no topo da pirâmide, né? Os registradores tá no topo, então são a memória mais rápida. E depois logo vem a memória cache. Essas duas principais, essas duas memórias, aí, registrador e memória cache, ela fica dentro de um processador, né? Aí depois vem a memória principal, que seria a memória RAM, tá? E depois, por último, vem a memória secundária, né? Que são os HDs, né? Ali está escrito fitas, né? Antigamente se usava fitas para armazenamento, igual fitas cassete. Antigas fitas, a fita né? Que armazenava dados, mas isso aí ficou no passado, né? Pendrives também são considerados memória secundária. CDs, DVDs, Blu-ray, tudo são memórias secundárias, tá, pessoal? Tá? Então, qual é a diferença básica entre essas memórias? Quanto maior armazenamento, mais baixa é a velocidade, né? E mais baixo é o custo. Esse custo é feito em, como se dizer, em gigabytes. Quanto custa cada gigabytes ou megabytes, né? Tá? Quantos reais ou dólar custa por gigabyte? Você pode ver que a flechinha lá, custo alto, né? Os registradores de memória cache tem um custo alto, velocidade alta, mas é baixa capacidade, né? Então, ele tem uma alta capacidade de processamento, de armazenamento, né? Só que tem uma baixa capacidade de armazenamento. Diferente da memória secundária, onde o custo é baixo, né? Um HD de 1 TB é relativamente barato, né? Se comparado à memória cache ou registradores, né? Que lá está em questão de ainda falando em kbytes ou megabytes ainda, né? Quando se fala em memória cache, ainda está falando em memória em megabytes, né?
ou kbytes, dependendo do modelo, né? Então é bem pouco mesmo o armazenamento. Então a memória secundária é uma memória de alto armazenamento, custo é baixo por gigabyte e a capacidade é elevada. Só que a velocidade é baixa, tá? A velocidade de gravação e de leitura é muito baixa, tá? Então isso basicamente é isso que é a hierarquia de memórias. Cada um no seu lugar, cooperando, cada um com as suas características, com a sua importância, e assim se completa todo o, o, o processamento desses dados, né, dessas informações, armazenamento, né, tudo, cada um no seu lugar, cooperando para que esse processamento, esse armazenamento seja feito e, e cada um, né, fazendo seu papel bonitinho e acontecendo todo esse desempenho, né, do computador no geral, tá? Então, ele implica, esses tipos de memória implica muito no desempenho de um computador no geral, tá ok? É comum representar-se a hierarquia de memória de um computador como uma pirâmide. A variação crescente do valor de certos parâmetros que caracterizam um tipo de memória pode ser mostrada no formato inclinado de uma pirâmide. Isso que a gente acabou de ver. A seguir são definidos os principais parâmetros para análise das características de cada tipo de memória componente da hierarquia. O valor maior, base ou menor pico tem algum parâmetro. Foi a causa da utilização de uma pirâmide para representar a hierarquia no sistema de memória de um computador. Tempo de acesso indica quanto tempo a memória gasta para colocar uma informação no barramento de dados após uma determinação posição de ter sido endereçado. O período de tempo decorrido desde o instante que foi iniciada a operação de acesso, quando a origem geral é a CPU, passa o endereço de acesso para o sistema de memória até que a informação requerida, instrução ou dado tenha sido efetivamente transferida. É um dos parâmetros que pode medir o desempenho da memória. Pode ser chamado de tempo de acesso para leitura e simplesmente tempo de leitura. Então, pessoal, cada memória tem logicamente seu tempo de leitura, né? É o tempo que demora para que uma informação seja buscada e transferida para a CPU, né, que é o processador, obedecendo a essa hierarquia de memória, para que essa informação seja processada e mostrada por exemplo, na tela do computador, e assim faz um ciclo, né, de leitura e gravação, leitura, processamento e gravação, na verdade, né? Então, o que acontece? É muito importante, né? Quanto maior o tempo de leitura, menor é o desempenho. Então, quanto menor a leitura, o tempo de leitura, maior é o desempenho, tá? O que acontece? Um HD normal, né, tem lá a sua velocidade de leitura e gravação, tá? E isso implica no desempenho geral no desempenho geral do computador, porque o computador é tão rápido quanto a sua memória mais lenta, né? Vamos dizer assim. Se você tem um HD muito antigo, logicamente que o tempo de leitura e gravação dele é muito mais lento que os HDs atuais. Eu utilizava um HD comum nesse notebook, que eu estou fazendo as videoaulas para vocês. Troquei esse HD por um HD SSD. Qual foi o melhoramento de desempenho? Digamos assim, de 40% a 50% melhor, mais rápida a leitura e gravação. Tá, pessoal? Então, acaba implicando no desempenho geral do computador, tá? Quando as memórias que você adquire, que você insere,
você dá um upgrade, você melhora o desempenho no geral, tá, pessoal? Logicamente, há algumas limitações, né? Que um computador também tem seus limites. Não vai pensar que vai trocar a memória e vai conseguir rodar algum jogo aí extra pesados, atual, muito pesado. Não, não vai acontecer isso. Em tarefas normais, vai acontecer aí um desempenho, uma melhora de desempenho bem significativo, tá? Então, quanto menor o tempo de leitura, né, maior é o desempenho que vai se ganhando. Você ganha desempenho no modo geral do computador, tá? Então é assim que funciona. O ideal é claro que a capacidade e velocidade de transferência fossem grandes, mas nesse caso o custo seria alto demais. É por isso que mencionou mais importante, né? Lógico que quanto maior, né, a velocidade de transferência que você tenta adquirir em um componente do computador, isso vai acarretar em custos mais elevados, tá? Tecnologias mais novas que surgem sempre são mais caras, né? Com o decorrer do tempo se torna mais barato, tá? O tempo de acesso a uma memória é dependente do modo como o sistema de memória é construído e da velocidade dos seus circuitos. Ele varia bastante de acordo com o tipo de memória analisado, sendo valores típicos atuais aqueles de uma faixa entre 50 e 150 nanosegundos para a memória principal ou memória de RAM, conforme será explicado mais adiante, né? De 12 a 60 milissegundos para os discos magnéticos, né? Memória secundária. Pessoal, olha lá. Aparentemente está falando em segundos, mas no caso da memória RAM é nanosegundos, né? Então seria absurdos aí a questão de se milissegundos seria um segundo dividido em 1000 partes, nanosegundos, imagine só a velocidade de leitura e gravação de uma memória principal, que é a memória RAM. A velocidade é incrivelmente rápida, né? Imagine isso se a gente falar em termos de processadores, seriam absurdos, muito mais rápidos, né? Então, se dentro de um disco, de um HD, já estão falando em milissegundos de leitura, né, de velocidade, então ainda é considerado lento, né? Nos dias de hoje é a memória mais lenta, né? Que se tem acesso. Imagine só, né? Então é coisa assim, são valores inimagináveis assim para nós, né? Mas é uma leitura ainda extremamente ainda no caso do disco magnético que seria o HD, é ainda considerado lento, né? Porque ele tem um alto armazenamento, custo baixo e leitura nessa casa de milissegundo ainda é considerado lento, tá? Deve ser mencionado ainda que o tempo de acesso das memórias eletrônicas do tipo RAM e ROM é igual, independente da distância física entre o local de um acesso e o local do próximo acesso. Ao passo no caso de dispositivos eletromecânicos, disco, fitas, etc. O tempo de acesso varia conforme a distância física entre os dois acessos consecutivos. Outro parâmetro utilizado apenas em memórias eletrônicas é o chamado ciclo de tempo do sistema de memória, Memory System Cycle Time, ou simplesmente ciclo de memória, que é o período de tempo decorrente entre as duas operações sucessivas de acesso à memória, seja de escrita ou de leitura. Esse tempo depende de outros fatores relacionados aos tempos de funcionamento do sistema. Esses outros fatores podem, em certas memórias, impedir por um pequeno intervalo de tempo ou o uso do sistema de memória para um novo acesso.
Logo após a conclusão do acesso anterior, nesses casos, o ciclo de memória compreende o tempo de acesso mais um certo tempo a essas outras atividades, a serem descritas mais adiante. Outras memórias não requerem esse tempo adicional entre acessos, portanto, o ciclo de memória é igual ao tempo de acesso. Vamos falar agora sobre capacidade, né? É a quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória. A única a unidade de medida mais comum é o byte, embora também possa ser usado outras unidades como células, no caso da memória principal, ou cache. Setores no caso de disco e bits no caso de registradores, né? Dependendo do tamanho da memória, isso é uma capacidade, isto é, de sua capacidade. Indica-se o valor numérico total de elementos de forma simplificada através da inclusão de K, quilo, M, mega, giga, G, giga ou T, tera, né? Pessoal, então estão lembrados das primeiras aulas, né? Falando de bit, byte, kbyte, megabyte, assim por diante. É o seguinte, então, a quantidade de informação que é armazenada, né, que já foi dita, de uma memória, depende de onde ela está localizada, depende da sua velocidade. Quanto maior a velocidade, menor é a capacidade de armazenamento. Então, logicamente que os registradores, que é onde que fica dentro do processador, é onde se conta-se em bits de armazenamento, né? E memória cache está falando em bytes de armazenamento, né? Tá? E assim sucessivamente. A memória RAM hoje, antigamente se falava também em kbytes, né? De armazenamento. E depois, na década passada, se falava em megas de memória, né? Memória RAM. Hoje se fala em gigas, né? Então aí encaminhando aí tem memória de 64 gigas de memória RAM, tá? E falando em termos de HD, hoje no mínimo se fala giga, né? O termo mais usado agora em diante vai ser o terabyte, né, de armazenamento. Então, hoje não se compra um HD hoje, sem falar que tem terabytes de armazenamento. Você já não encontra um HD de 512 GB. Só vai encontrar aí de 1 tera para frente, tá? Ok? Exemplos de nomenclatura para valores de capacidade de memória. O registrador R1 tem 16 bits, né? Olha lá, bem pequenininho, né? A ROM do microcomputador tem 32 KB, né? A ROM é uma memória interna, né? Normalmente também se armazena dentro dessa memória ROM o famoso setup, né? O BIOS, tá? Onde a gente inicia, onde é o primeiro, quando você liga o computador, é o primeiro sistema que é acionado para poder arrancar aí o HD, né? O sistema operacional, né? Então, o primeiro programa que se tem dentro do computador é a BIOS, é o setup, onde é acionado primeiro. E fica armazenado dessa memória ROM. A RAM do computador B tem capacidade para endereçar 16 GB. Olha lá. Então quer dizer que a memória RAM já está falando em gigabytes, né? É um valor hipotético, logicamente 16 GB. O meu tem só 4, o seu computador pode ter 8 e assim por diante, outros 2, depende da necessidade de cada um, tá? O disco C, o HD, né, no caso, tem capacidade para armazenar 1,5 terabytes. Então já está falando em terabytes. Hoje tem HD de 1 tera, 2 tera, 1,5, 6 terabytes, né? Então é gigantesca a capacidade do HD. O CD-ROM também, que já é considerado uma memória secundária, tem capacidade de armazenamento igual a 650 megabytes, 700 megabytes e assim, né? O DVD tem 4,7, né? Gigabyte de memória, né? Então,
Quanto maior a capacidade, menor o valor, menor também é a sua velocidade de leitura e gravação, tá? É, pessoal, vamos ficar por aqui essa videoaula para não ficar muito, ela fica gigantesca em questão de armazenamento também. Quanto mais tempo, mais pesado fica porque gera muitos, vamos dizer, megabytes para armazenar uma videoaula. Nesse caso aqui, provavelmente vai ficar aí em torno de uns 200 megabytes uma videoaula aí como essa, tá? De poucos minutos, entre 10 e 15 minutos. Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade aí sobre é, as memórias, né? A hierarquia de memória. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.